Este vídeo é uma aula sobre o tema o absoluto, linhas de tempo e realidades paralelas. O conteúdo está exposto na forma de slides e de maneira bastante didática, mas exige atenção e algum esforço de abstração. Bom proveito! Vou falar sobre o absoluto, linhas de tempo e realidades paralelas. Antes de entrar no tema, preciso explicar brevemente como ocorre a percepção do tempo, ou a percepção da temporalidade, ou ainda a percepção da sucessão temporal. Este tema eu desenvolvi em detalhes na minha tese de doutorado em filosofia, defendida na UFMG em 2018, intitulada A Consciência do Tempo, Princípios de Fenomenologia da Temporalidade Dinâmica. Esta tese está disponível em livro na Amazon. Vou deixar os links na descrição desta aula. Esta seta representa a linha do tempo de uma experiência acústica. É a experiência acústica da sucessão de 3 notas musicais: Dó, Ré, Mi. Para fins didáticos, aqui neste gráfico, Dó, Ré e Mi ocupam 3 momentos temporais indivisíveis. O gráfico representa Ré ocupando o momento do presente que, por ser indivisível, é denominado presente imediato. Da mesma forma, Dó ocupa o passado imediato e Mi o futuro imediato. Em sentido estrito, só há percepção do presente. Provisoriamente, vamos aceitar que o passado já passou e, portanto, não existe mais e assim não pode mais ser percebido. O futuro ainda não veio a ser e, portanto, não pode ser percebido ainda. Somente o presente imediato é objeto da percepção. Contudo, se a percepção englobasse apenas o presente imediato, não haveria percepção temporal propriamente dita, pois, no caso representado neste gráfico, a percepção apreenderia apenas a nota Ré, que seria então percebida isoladamente, sem que houvesse a percepção da sucessão das 3 notas, Dó, Ré, Mi. Logo, para que haja a percepção da sucessão temporal entre as 3 notas, as 3 precisam, de alguma forma, ser englobadas pela percepção. Mas como é possível perceber as notas Dó e Mi se elas ocupam, respectivamente, a posição do passado imediato e a do futuro imediato? No instante em que Ré é apreendida no presente imediato, a nota Dó precisa estar retida na memória e Mi antecipada pela expectativa. A memória oferece a retenção de Dó à percepção. A expectativa lhe oferece a antecipação de Mi. E a percepção, englobando ambas, se apropria do passado imediato e do futuro imediato, engendrando a percepção temporal, ou a percepção da sucessão temporal entre as notas Dó, Ré, Mi. A expectativa não precisa antecipar especificamente Mi. Caso contrário, estaríamos falando de premonição. A antecipação do futuro imediato é difusa e engloba muitas possibilidades. Mas quando o futuro imediato se revela completamente surpreendente e contraria todas as possibilidades antecipadas, é possível que a pessoa tome um susto.
A retenção é função da memória, a antecipação, função da expectativa ou da fantasia. Memória e expectativa são funções mentais. Por isso, a explicação dada aqui sobre a percepção temporal levanta um problema constrangedor para a maioria dos estudiosos. Sem memória e expectativa, não há percepção do tempo. A percepção do tempo é, na verdade, uma criação da mente. O tempo não é uma realidade exterior captada pelo aparelho perceptivo, tal como uma câmera captura em vídeo o ambiente. Fazendo uma analogia, é como se o tempo não existisse no ambiente por si mesmo e a própria câmera o forjasse. Se o tempo é uma criação mental, o espaço também é. A noção de espacialização do tempo ficará mais clara quando entrarmos no tema das linhas de tempo e realidades paralelas. Mas, se tempo e espaço são criações da mente, o que resta no mundo que possa existir por si mesmo? Todo o conjunto de experiências, percepções e relações que denominamos mundo é espaço temporal. Logo, o mundo é uma criação da mente. Vamos nos ocupar disso mais adiante. Por ora, vamos tratar de outra questão. Se o tempo é uma criação mental, o presente imediato é não temporal, ou seja, não há um passado que o antecedeu, nem um futuro que o sucederá. Logo, toda a sucessão de eventos passados da sua vida pessoal, do mundo e do universo, e toda a sucessão de eventos que provavelmente ocorrerão no futuro, já são presentes, já estão dadas no momento imediato. E se todo o passado e todo o futuro já estão dados no presente imediato, por que não somos capazes de percebê-los e de nos conscientizarmos deles? Se a mente se concentrasse completamente no presente imediato, ela perceberia todo o passado e todo o futuro, tal como você agora percebe esta tela e minha voz. Mas a mente da maioria das pessoas não é capaz de se concentrar assim, porque julga não encontrar no presente o que deseja e busca, desprendendo-se do presente e divergindo na direção do passado e do futuro. Nos 2 vídeos anteriores a esta aula, postados neste canal, eu expliquei como a mente se temporaliza. Há uma experiência de liberdade que geralmente dura uma fração de segundos e que ocorre, por exemplo, quando você se depara com uma paisagem natural de tirar o fôlego, quando você entra em contato com uma obra de arte pela primeira vez, quando você cruza com um bebê na rua e troca sorrisos com ele, etc. Quando ocorre uma experiência de liberdade, por uma fração de segundos, o passado e o futuro desaparecem. Todo o medo, toda a angústia também desaparecem. Mas o sujeito não consegue se sustentar neste estado de liberdade, e ele passa, deixando para trás sua reminiscência. A mente vai tentar repetir esta experiência, reproduzindo as condições em que ela originalmente ocorreu. Se o sujeito experimentou a liberdade lendo uma poesia pela primeira vez, sua mente o induzirá a ler a mesma poesia novamente, ou a ler outra poesia. E ao invés de alcançar uma nova experiência de liberdade, ele obtém uma experiência de prazer, um relaxamento que se lhe oferece como um simulacro da liberdade. Dessa forma,
ele descobre que a liberdade é incondicionada, ou seja, não pode ser repetida pela reprodução das condições em que originalmente ocorreu. O prazer satisfaz e frustra ao mesmo tempo. Ele relaxa, mas não é a liberdade buscada. Mas a mente não conhece outro caminho para buscar a liberdade desejada por ela, e nutrirá a expectativa de novos prazeres vindouros lhe premiarem com o pote de ouro no final do arco-íris. O esforço por reproduzir as condições originais em que se deu a experiência de liberdade nem sempre é bem sucedido. Condições inadequadas podem ocorrer, ao invés. Por exemplo, se você experimentou a liberdade por uma fração de segundos ao tomar sorvete pela primeira vez, se ao tentar reproduzir esta condição, tomar sorvete, você acabar tomando um sorvete azedo, sua experiência será desprazerosa ou bastante frustrante. Isso não importa muito para nosso debate aqui, pois, se a experiência prazerosa também é frustrante, tanto o prazer quanto o desprazer manterão viva a expectativa da liberdade vindoura. O quadro que temos diante de nós é esse. O presente é fonte de experiências prazerosas e desprazerosas. A mente, não encontrando nem no prazer, nem no desprazer a liberdade por ela desejada, se desprende do presente, não admitindo contentar-se com ele, divergindo-se na direção do passado, em que se armazena a lembrança da liberdade perdida, e na direção do futuro, em que projeta e acalenta a expectativa da liberdade vindoura, enquanto se apega aos prazeres nos quais acredita poder encontrar a liberdade. O apego da mente às experiências prazerosas a aprisiona ao prazer, e o medo cada vez maior de vir a experimentar grandes desprazeres reforça ainda mais seu apego e, consequentemente, o aprisionamento ao mundo no qual jamais encontra a liberdade esperada. A maioria das pessoas não consegue parar de pensar, pois a função do pensamento, neste sentido analisado por mim, é manter a consciência desprendida do presente, uma vez que o sujeito sente o presente como limitado e limitante. Todo pensamento que vem à sua mente, seja uma recordação, uma fantasia sobre o futuro, um medo, uma mágoa, uma encenação qualquer despretensiosa, é movido pelo desejo de afastar de você toda forma de limitação para alcançar a liberdade ilimitada. Ironicamente, a fobia engendrada por este desejo contra o presente imediato aprisiona a mente na temporalidade e ao mundo de prazeres e desprazeres criado por ela mesma. Há 3 premissas que precisam ser aceitas previamente para que eu possa desenvolver o tema do absoluto, linhas de tempo e realidades paralelas. As 2 primeiras são: o mundo é criação mental do indivíduo e a mente de cada indivíduo da humanidade atual está aprisionada à temporalidade, ou seja, está aprisionada na sua própria criação. Estas 2 premissas serão melhor explicadas mais adiante, mas precisam ser aceitas agora, para que meu raciocínio possa prosseguir. A terceira premissa
é uma consequência das duas anteriores. É possível a mente se libertar do tempo e adquirir controle sobre o mundo criado por ela. Pois, se a prisão da mente é de natureza mental e criação dela própria, os fundamentos de seu aprisionamento estão nela mesma. Logo, modificando sua própria estrutura interna, estrutura essa plenamente acessível a ela, a mente pode modificar ou mesmo eliminar a prisão onde ela mesma se colocou. Nos 2 vídeos anteriores deste canal, eu defini a busca por essa libertação como espiritualidade. Espiritualidade é a busca do sujeito pela libertação do mundo em que está preso, criado pela própria mente dele e fonte de todos os seus medos e apegos. Vou começar minha explicação sobre o absoluto, linhas de tempo e realidades paralelas partindo de uma pessoa comum, como eu e você. Este é o José, mas seu nome poderia ser qualquer outro. José é homem, mas poderia ser mulher. José é brasileiro, mas poderia ser de qualquer outra nacionalidade. José possui uma profissão qualquer, ou poderia não ter profissão alguma. Vamos supor que José seja arquiteto. Esta é a linha de tempo da vida do José. Aos 14 anos, José teve pela primeira vez a ideia de ser arquiteto. Aos 23, ele se formou em arquitetura. José sempre teve uma vida espiritualizada. Desde jovem, ele buscou o autoconhecimento e sua libertação do sofrimento, que é o conjunto de todos os medos e apegos. Aos 90 anos, José conseguiu se libertar. Libertando sua mente do sofrimento, José também a libertou do aprisionamento temporal, tornando-se capaz de transitar mentalmente por toda sua própria linha de tempo, não mais através da recordação de reminiscências mortas, mas como observador e ator, em tempo real, de qualquer momento de sua vida pregressa ou futura, movendo-se instantaneamente entre quaisquer momentos que desejar. José avaliou como proveitosa sua experiência como arquiteto, mas considerou que seria ainda mais proveitoso se acrescentasse a ela a experiência de pedagogo. Livre para se movimentar e atuar sobre qualquer momento de sua existência, José acessou sua própria mente com a idade de 14 anos. Estudou-a e compreendeu todos os desejos, os medos e as feridas que lá estão naquele momento, e acionou um gatilho que o fez mudar de ideia sobre qual profissão seguir no futuro. Assim procedendo, José provocou um desvio em sua própria linha de tempo, no ponto correspondente aos seus 14 anos de idade. Nesta nova linha de tempo, José viveu uma realidade paralela em que exerceu a profissão de pedagogo e passou por experiências diferentes da que vivenciaria como arquiteto. Contudo, sua linha de tempo como arquiteto não foi apagada. O José arquiteto continuou a existir enquanto, simultaneamente, vivia uma realidade paralela como pedagogo. O José de 14 anos, que viria a ser arquiteto,
ainda era prisioneiro mental da temporalidade. Por isso, ele viveu inconsciente de também estar experienciando uma existência como pedagogo, isso até os 90 anos. Por sua vez, o José de 14 anos que viria a ser pedagogo, por sofrer das mesmas restrições mentais de sua realidade paralela como arquiteto, também viveu inconsciente de estar simultaneamente existindo como arquiteto. Isso até também libertar sua mente em algum momento, não necessariamente aos 90 anos. Vamos denominar o José que conseguiu libertar sua mente de José Liberto. O José Liberto conseguiu se libertar, em sua realidade como arquiteto, aos 90 anos. Em sua realidade como pedagogo, vamos dizer que tenha se libertado aos 85 anos. Ao provocar um desvio em sua linha de tempo como arquiteto e criar uma realidade paralela de si mesmo como pedagogo, o José Liberto assimilou imediatamente todas as novas experiências produzidas nesta sua nova linha de tempo. É como se, ao acionar o gatilho na sua própria mente de 14 anos, que provocou o desvio na linha de tempo original, ele percebesse imediatamente um novo diploma na parede, novos livros de pedagogia na estante, ao lado dos de arquitetura, novas recordações, novas pessoas e novas relações no seu entorno. Essas modificações não ocorreram na sua linha de tempo como arquiteto, mas na nova realidade espiritual acessada por ele quando conseguiu se libertar. Ele não precisou vivenciar, em sucessão temporal, toda sua vida novamente, desde os 14 anos, passando por novas experiências profissionais, até se libertar mais uma vez aos 85 anos. Tudo foi assimilado imediatamente por ele no momento em que acionou o gatilho na sua própria mente de 14 anos. Contudo, para o José pedagogo, toda a nova linha de tempo, iniciada aos 14 anos, foi vivenciada em sucessão temporal, e a nova experiência foi assimilada em conta-gotas, um momento após o outro, como se fosse tudo a primeira vez, e já não houvesse, ou já não tivesse havido, outra realidade paralela sua na profissão de arquiteto. Este é talvez o ponto mais importante desta aula, e vou pedir a você um esforço especial de abstração. Existe apenas um José. Quando o José que viveu como arquiteto e se libertou provocou um desvio na sua linha de tempo, ele passou a viver também numa realidade paralela como pedagogo. O José pedagogo é o mesmo José arquiteto. Ao criar uma realidade paralela de si mesmo como pedagogo, José passou a estar inteiramente nela, sem também deixar de estar inteiramente na realidade de arquiteto. É a mesma pessoa, com todos os seus atributos, inteiramente, vivendo em duas realidades paralelas. O José arquiteto não tem consciência de existir simultaneamente como pedagogo, e o José pedagogo não tem consciência de existir simultaneamente como arquiteto,
porque ambos estão presos à sua própria temporalidade. Contudo, por se tratar do mesmo José, em duas realidades diferentes, a experiência vivida pelo José pedagogo está dada no inconsciente do José arquiteto e a do José arquiteto no inconsciente do José pedagogo. A experiência inconsciente de ambos será acessada por cada um deles quando vierem a se libertar, um aos 90, o outro aos 85 anos. O José liberto é o José plenamente consciente de si mesmo. Logo, ao invés de três Josés diferentes, o arquiteto, o pedagogo e o liberto, temos um só José, o mesmo José, em três momentos ou fases de consciência. A consciência do José está inteiramente em cada uma de suas realidades, mas em momentos ou fases diferentes. Para ilustrar o que são momentos de consciência, observe esta figura. A depender do foco que você lhe der, você perceberá uma taça ou dois perfis, um de frente para o outro. Enquanto você estiver focado na taça, não será capaz de perceber os perfis, e vice-versa. Mas não se trata de duas figuras. Os traços que definem a taça e os perfis são exatamente os mesmos. A taça compreende a figura inteira, completa, e assim igualmente os dois perfis. Seria incorreto alegar que a taça e os perfis são duas figuras diferentes ou duas partes da mesma figura, e que o inteiro se formaria pela soma das duas partes, pois cada uma das figuras já é a figura inteira. O que muda é o foco dado à figura inteira. A depender do foco, a figura aparece ou como taça ou como perfis. A taça e os perfis são dois momentos da figura, dois momentos diferentes que compreendem, cada um deles, a figura inteira. O José arquiteto e o José pedagogo são dois momentos do José liberto. São dois momentos de consciência do José plenamente consciente de si. O José arquiteto e o José pedagogo são duas realidades paralelas do José. Uma não tem consciência da outra, embora seja possível que, por exemplo, o José arquiteto, durante o sono, sonhe ser pedagogo, e esse sonho lhe pareça incrivelmente real. As duas realidades paralelas são simultâneas. Assim, o José arquiteto de 49 anos existe simultaneamente ao José pedagogo de 49 anos no mesmo ano, por exemplo, em 2026, mas numa linha de tempo diferente, que não se cruza com a dele. Contudo, para o José liberto, essas duas realidades não são exatamente simultâneas. Do ponto de vista dele, primeiro veio a experiência como arquiteto, depois a de pedagogo. Observe esta figura. Se representarmos o José arquiteto e o pedagogo como duas linhas de tempo paralelas e verticais, elas originarão
uma linha de tempo horizontal, na qual toda a temporalidade do José arquiteto aparecerá anteriormente à do José pedagogo. Esta linha de tempo horizontal representa outra dimensão temporal. Uma dimensão temporal acessada pelo José apenas quando ele se liberta da temporalidade condicionada pelo pensamento, pelo medo, pelo apego e pela fuga do presente imediato. Vamos dar a esta temporalidade aprisionante o nome de temporalidade mundana. Ao se libertar da temporalidade mundana, José se torna capaz de gerar novas realidades de si mesmo, ainda aprisionadas à temporalidade mundana. E na medida que cada uma dessas novas realidades culmina com a libertação, o José liberto é o ponto final de todas elas. Todas elas convergem para o José liberto. Por isso, ao criar uma nova realidade paralela de si mesmo, José apreende imediatamente toda a história dela, desde o início até o fim. Ele é o início e o fim de cada uma de suas realidades, sendo que o início de uma realidade paralela, para ele, é igualmente e imediatamente o fim desta realidade. Assim, cada realidade paralela do José liberto representa, para ele, um ponto na nova dimensão temporal acessada por ele. Toda a existência do José pedagogo, por exemplo, e toda a sucessão temporal mundana, desde o seu surgimento até sua libertação, é representada por um ponto indivisível na nova dimensão temporal acessada pelo José, a linha temporal horizontal deste gráfico. Nesta linha temporal horizontal, as duas realidades do José aqui consideradas, a de arquiteto e a de pedagogo, também se sucedem temporalmente, apesar de, do ponto de vista da temporalidade mundana de cada uma delas, as duas serem simultâneas. Nas suas duas realidades paralelas, o mesmo José vivencia linhas de experiências diferentes. Trata-se do José que, idêntico a si mesmo, simultaneamente se diferencia de si ao adquirir experiências diferenciadas em duas linhas de tempo distintas. Assim, há, entre as realidades paralelas do José, uma relação de identidade e diferença. Na prática, elas se atraem devido à identidade e se repelem devido à diferença, e assim se entrelaçam. Como consequência deste entrelaçamento dinâmico, uma terceira realidade paralela do José aparece. Essa terceira realidade paralela, localizada na linha de tempo horizontal do gráfico, num ponto futuro em relação às outras duas, apesar de ser consequência da realidade de pedagogo que foi premeditada e criada intencionalmente pelo José, não foi por ele nem premeditada nem prevista. Ela se originou do entrelaçamento dinâmico entre as duas realidades anteriores, e nela o José exerce uma profissão que jamais pensou em seguir, digamos, a de biólogo. E assim se origina propriamente o jogo de consciência ou o jogo de experiências
do José. Na medida em que o José cria realidades desejadas por ele, outras realidades não tão desejadas ou mesmo indesejadas são originadas pelo entrelaçamento dinâmico entre as realidades pré-existentes. Para corrigir a direção de realidades indesejadas, José calcula que realidades precisa criar para que o entrelaçamento dinâmico produza os resultados desejados. Mas, mesmo obedecendo a cálculos sofisticados, cada nova realidade criada gera resultados imprevistos, tanto positivos quanto negativos, que se somam aos previstos. E assim, José vai jogando, calculando e criando, até alcançar todos os objetivos definidos por ele. As linhas de tempo das três realidades do José, o arquiteto, o pedagogo e o biólogo, convergem na direção dele, mas todas as três também se originam dele. No meu raciocínio, eu parti de uma das realidades do José, o arquiteto, e mostrei como sua linha de tempo culminava no José liberto. Nesse sentido, o José liberto aparece como o eu futuro do José arquiteto. Sim, o José liberto é o eu futuro do José arquiteto, mas também é o seu eu passado original. O José liberto é tanto o eu passado original quanto o eu futuro culminante do José arquiteto e de suas demais realidades. As linhas de tempo de todas as realidades do José partem dele e retornam a ele. Assim, o José liberto representa, para o conjunto de suas realidades, todos os tempos verbais, o que o José foi, será, seria, teria sido, poderia ser, etc. No linguajar da nova era, o José liberto é denominado eu superior e suas realidades fractais. Apesar de esta nomenclatura ter a sua razão de ser, eu não a adoto porque fractal remete à fração, parcela, como se cada realidade do José fosse uma parte dele, e eu superior remete à ideia de haver um eu que é diferente de cada uma de suas realidades e que ocupa uma posição hierárquica superior à delas. E mais uma vez, apesar de essa nomenclatura ter a sua justificativa, eu considero ser mais importante não perder de vista o fato, demonstrado por mim, de haver apenas um José. Há apenas um José. José é um e o mesmo em cada momento de consciência seu. Vou agora explicar com mais detalhes o que são linhas de tempo e realidades paralelas. Considere a seguinte analogia. Linhas de tempo são estradas. Realidades paralelas são os carros que percorrem as estradas. Todas as estradas conduzem ao mesmo destino final, a liberdade, mas passam por cidades ou trechos diferentes. Há trechos de terra, trechos esburacados e trechos asfaltados, mais fáceis de transitar. E cada cidade no caminho oferece aos viajantes experiências diferentes. Um carro pode trilhar a mesma estrada até o destino final,
o que é bastante raro. Ou pode pegar diversos desvios e atalhos, que lhe dificultarão ou facilitarão o percurso, e ainda lhe oferecerão uma gama de experiências diversificadas. Os desvios e atalhos são denominados quebras de linha de tempo. Quando uma realidade paralela quebra uma linha de tempo, ela encerra aquela linha para ela e reinicia seu percurso noutra linha. A linha de tempo quebrada por uma realidade é encerrada para ela, mas continua disponível como um caminho possível para inúmeras outras. Uma linha de tempo é composta por uma sucessão temporal de eventos ligados por relação de causa e efeito. Para quebrar uma linha de tempo, uma realidade paralela precisa encerrar a sucessão de causa e efeito que a mantém presa a ela. Traumas, medos, mágoas e ressentimentos, grandes paixões, sonhos, ambições e projetos de vida são exemplos de eventos causais que podem manter uma realidade paralela presa a uma linha de tempo. Logo, a superação de um trauma, de uma mágoa ou ressentimento, a sublimação de uma paixão, de um sonho, de uma ambição, são eventos que quebram a sucessão causal de uma linha de tempo, encerrando-a e dando início a outra. Neste gráfico, em 1990, o carrinho estava na estrada ou na linha de tempo A. Em 2001, houve uma quebra e ele iniciou seu percurso na estrada B até 2025, quando houve nova quebra e o início do percurso na estrada C. Ao mudar de estrada, um carro vem a passar por trechos diferentes do que passaria se tivesse permanecido na mesma estrada, ou seja, uma realidade paralela modifica o próprio futuro ao quebrar linhas de tempo e iniciar outras. Contudo, o passado também é modificado. Se o carrinho que, em 2025, está na estrada C, voltasse ao passado e percorresse a mesma estrada C, em sentido contrário, até 1990, ele encontraria um 1990 diferente do que foi vivido por ele na estrada A. A bagagem ou a memória que o carrinho carregou consigo até 2025 na estrada C é referente ao 1990 da estrada A. Mas o 1990 correspondente à linha de tempo C, em que ele se encontra em 2025, é diferente daquele. Quando você realmente supera uma mágoa ou sublima uma paixão, por exemplo, você inicia o percurso numa linha de tempo em cujo passado essa mágoa ou essa paixão não ocorreram mais. Infelizmente, isso é cada vez mais raro nos dias atuais, mas quando você supera uma mágoa e algum tempo depois se recorda do tempo em que tudo aquilo te doía tanto, ou sublima uma paixão e se lembra dos anos que passou obcecado por alguém e percebe como tudo isso hoje não faz mais nenhum sentido para você,
essas lembranças lhe parecerão como um sonho, como se nada daquilo tivesse de fato acontecido. Pois, na verdade, elas não aconteceram mais. Relativamente à linha de tempo em que você está, a linha de tempo desta mágoa ou desta paixão é tão distante e de qualidade tão distinta que os eventos que te marcaram nela hoje parecem apenas narrativas desprovidas de sentido e realidade. Em outras palavras, sonhos que desvanecem ao despertar. A cada ação sua que quebra uma cadeia de eventos causais na sua vida, você está modificando simultaneamente o seu futuro e o seu passado, e isso tanto para o bem quanto para o mal. Aqui, neste gráfico, eu representei o caminho de volta de cada realidade do José a ele próprio como uma linha reta. Agora já é possível entender que essa linha não é necessariamente reta, mas repleta de atalhos e desvios para outras tantas linhas, apesar de a destinação final continuar sendo a mesma. O entrelaçamento dinâmico, a força de atração e repulsão operante entre as realidades paralelas e suas respectivas linhas de tempo, faz com que linhas de tempo possam se cruzar. Quando diversas linhas de tempo se cruzam, elas originam um ponto onde inúmeras realidades paralelas se encontram e interagem diretamente. Neste ponto, uma linha de tempo coletiva para todas as realidades que ali estão interagindo é iniciada. O início de uma linha de tempo coletiva caracteriza a formação de um mundo. As realidades paralelas que participam de um mundo continuam seguindo suas próprias linhas de tempo particulares. Contudo, a linha de tempo particular de cada realidade paralela, agora fazendo parte de um mundo, vai seguir um direcionamento coletivo determinado pelos caminhos escolhidos por ela e por todas as demais realidades paralelas daquele mundo. Enquanto estiver fazendo parte de um mundo, uma realidade paralela ainda será capaz de escolher seu próprio direcionamento. Contudo, o direcionamento particular de uma realidade paralela será delimitado em suas possibilidades pelo direcionamento coletivo. Caso o direcionamento particular escolhido por uma realidade paralela extrapole a delimitação do direcionamento coletivo, sua linha de tempo se desviará daquele ponto focal, desprendendo-a do mundo onde estava e inserindo-a noutro. Na medida que cada realidade paralela é um momento de consciência do José, que é sempre um e o mesmo, não existem linhas de tempo completamente isoladas, que não façam parte de linhas de tempo coletivas. Toda realidade paralela faz parte de um mundo, seja ele qual for. Um mundo é um ponto onde diversas linhas de tempo particulares se cruzam e inúmeras realidades paralelas se encontram e interagem.
Neste ponto de encontro, inúmeros momentos de consciência do José, ou inúmeras de suas realidades paralelas, chegam carregando, cada uma delas, uma bagagem de experiências diversificadas, manifestadas em uma variedade de personalidades. Cada realidade do José, reunida num mundo, é uma personalidade diferente, uma pessoa diferente, cada uma com traços e características próprias. Das relações interpessoais entre as realidades do José, cada uma delas modifica sua linha de tempo particular e influencia o direcionamento da linha de tempo coletiva. Linhas de tempo coletivas, assim como as particulares, também podem ser quebradas. Um mundo pode mudar de linha de tempo, para o bem ou para o mal, alterando a delimitação dos direcionamentos possíveis para cada personalidade que escolha permanecer inserida nele, ou que ainda esteja aprisionada a ele. Realidades paralelas ainda aprisionadas à temporalidade mundana estão necessariamente aprisionadas à linha de tempo do seu mundo e trilharão compulsoriamente o direcionamento escolhido pela coletividade. Todas as pessoas de um mundo são realidades paralelas do José, ou seja, são momentos de consciência do José, que é sempre um e o mesmo. Contudo, na medida que uma realidade do José ainda esteja presa à temporalidade mundana e esteja tanto inconsciente de possuir outras realidades paralelas, quanto incapaz de reconhecê-las como tais, ao se encontrar com elas, ao invés de reconhecer nelas outros tantos momentos de sua própria consciência, elas se lhe aparecerão como realidades exteriores. Ao se relacionar com as demais pessoas, José se relaciona com diversos momentos de si mesmo, que se lhe aparecem como algo localizado no exterior de si mesmo, fora dele mesmo. Dessa forma, José se exterioriza para fora de si mesmo, espacializando a linha de tempo coletiva, ou o mundo em que está inserido. O aprisionamento de uma realidade paralela à temporalidade mundana provoca a espacialização do tempo, ou o surgimento do espaço-tempo. Por isso, como foi dito no início desta aula, a mente que se liberta da temporalidade mundana também se liberta da ilusão do espaço. As relações de José com as demais pessoas de seu mundo são também determinadas pelo entrelaçamento dinâmico, ou pela identidade entre José e cada uma delas, que é simultânea à diferença entre José e cada uma delas. Enquanto José ainda está preso à temporalidade mundana, a consciência da diferença entre ele e suas demais realidades predomina sobre a consciência da identidade. Por isso, mesmo quando há afeto, empatia, simpatia, José não é capaz
de reconhecer nas demais pessoas a identidade consigo mesmo. Ao invés de reconhecer nas demais pessoas outros tantos Josés idênticos a ele mesmo, elas se lhe aparecem como João, Maria, Pedro, Ana, etc. Homens e mulheres de diferentes etnias, idade, nacionalidade, que têm com ele relações de parentesco, amizade, profissionais, ou que lhes serão apenas rostos desconhecidos na multidão. Não apenas as demais pessoas do mundo são realidades paralelas de José. Todos os animais, plantas, insetos, micro-organismos, enfim, todas as formas de consciência, inclusive a dos átomos, que também já apresentam uma consciência rudimentar, são realidades paralelas do José. Vamos entender isso melhor. Para fins didáticos, vou utilizar a nomenclatura da nova era e denominar o José liberto de eu superior. Mas, salientando que o eu superior é um momento de consciência do José e que não há hierarquia entre momentos de consciência. Pois bem, o eu superior também tem suas realidades paralelas. Todas elas se subsumem ao seu próprio eu superior, ou ao eu superior do eu superior. Subsumir significa colocar alguma coisa em algo maior e mais amplo. Este também é um verbo inadequado, mas inevitável neste contexto. Logo, eus superiores paralelos se subsumem ao seu eu superior. Este, em conjunto com suas realidades paralelas, também se subsumem ao seu próprio eu superior, e assim indefinidamente. Existem eus superiores cujas realidades paralelas são pessoas. Este é o caso do José liberto. No raciocínio que delineei no início, as realidades do José liberto são momentos de consciência que aparecem exercendo diferentes profissões, como arquiteto, pedagogo e biólogo. Mais adiante, mostrei como todas as pessoas do mundo são realidades do José. Nesse sentido, pode-se afirmar que o José liberto é a fonte, juntamente com suas demais realidades paralelas, da qual se originam as pessoas. Mas há outras ordens de eu superior, outros momentos de consciência do José, das quais se originam os animais, as plantas, os micro-organismos. Assim, todos esses seres também são momentos de consciência do José. Outras ordens de eu superior são a fonte de átomos e partículas. E há ordens de eus superiores cujas realidades paralelas são mundos e universos inteiros. Esses são momentos de consciência do José que atuam como criadores de mundos e universos. No jogo de consciência do José liberto, ele cria realidades paralelas suas, ou seja, pessoas, de acordo com as experiências que quer vivenciar, com o objetivo de alcançar um estado qualquer definido por ele mesmo.
Os criadores de mundos e universos são momentos de consciência do José que fazem a mesma coisa, mas com os mundos e universos criados por eles. Eles atuam criando novas linhas de tempo para mundos e universos que simultaneamente provocam o desdobramento de novas realidades paralelas destes mundos e universos inteiros. Eles então avaliam os resultados obtidos pelo entrelaçamento dinâmico e continuam a criar novas linhas de tempo até que o resultado final de sua criação alcance o objetivo estipulado por eles. Quando o José, aprisionado à temporalidade mundana, espacializa o tempo e cria o espaço-tempo, ele exterioriza de si mesmo para fora de si mesmo toda uma infinidade de seus momentos de consciência, que aparecem para ele como as pessoas, animais e plantas de seu mundo exterior, e todas as partículas que formam a natureza deste, como rios, oceanos, montanhas e vales. Da interação entre esses momentos de consciência surgem cidades e civilizações, eventos políticos e sociais. Pode-se dizer que José, prisioneiro da temporalidade mundana, cria completamente e sozinho o mundo em que está e o universo no qual seu mundo se insere. Pode-se dizer que as demais pessoas de seu mundo também criam o mesmo mundo juntamente com ele, mas, na medida que todas elas são momentos de consciência do José, ao invés de se falar numa co-criação por parte de diversas consciências, eu falo na criação por parte de uma consciência apenas, José. Semelhantemente, os criadores de um mundo ou universo também são momentos de consciência do José, que criam o mesmo mundo, com a diferença que, enquanto José, prisioneiro da temporalidade mundana, cria o universo sem se dar conta disso, completamente inconsciente do processo criacional, os criadores de mundos e universos são José, plenamente consciente da própria criação. Para José, prisioneiro da temporalidade mundana, sua mente abarca apenas os próprios pensamentos, e sua inconsciência de si mesmo é tão grande que nem os próprios pensamentos ele consegue controlar. Por isso, José, prisioneiro da temporalidade mundana, não consegue entender como o mundo exterior, que lhe é palpável e lhe vem à percepção pelos 5 sentidos, pode ser uma criação mental, ainda mais uma criação mental sua. Para José, prisioneiro da temporalidade mundana, mente e matéria parecem coisas completamente diferentes. Contudo, uma vez que toda a realidade exterior a José, incluindo a dos criadores de mundos e universos que ele, em muitas ocasiões, aprendeu a chamar de deuses, é composta inteiramente
por uma infinidade de momentos de consciência, dos quais ele está inconsciente, o mundo exterior a José e o universo em que ele se insere é uma criação mental do inconsciente de José, que se projeta para fora dele mesmo e sobre a qual ele não exerce praticamente controle algum. Todos os eventos mundanos que satisfazem ou frustram José, que ele teme ou deseja, são expressão de sua vontade inconsciente. Vontade esta contra a qual José, prisioneiro da temporalidade mundana, que não controla nem ao menos os próprios pensamentos, frequentemente se sente impotente e incapaz de fazer prevalecer sobre ela seus próprios desejos. José está impotente por estar inconsciente, mas na medida que expande sua consciência de si, readquire o controle sobre sua criação e se torna gradualmente o criador de mundos e universos que ele já é, sempre foi em si mesmo e sempre esteve dado em seu interior como um momento em potencial de sua consciência. Agora, observe este gráfico. A seta horizontal representa a linha de tempo do José liberto. Os pontos A e P representam, respectivamente, as linhas de tempo do José arquiteto e do José pedagogo, como já explicado anteriormente. Na medida que o José liberto também se subsume ao seu próprio eu superior, toda a linha de tempo do José liberto, incluindo a linha de tempo do José arquiteto, do pedagogo e de todas as suas demais realidades paralelas, também será representada apenas por um ponto na linha de tempo deste seu eu superior, representada neste gráfico pela seta vertical. Esta seta vertical, representando a linha de tempo do eu superior do José liberto, também será representada por um ponto apenas na linha de tempo do eu superior do José liberto, e assim sucessivamente, indefinidamente. Agora é possível entender, por aproximação, o que é o absoluto. Num sentido alegórico, o absoluto é um ponto uno, indivisível e imutável, ao qual se subsumem imediatamente todas as linhas de tempo, todas as realidades paralelas, todos os momentos de consciência do José. O José absoluto é o José que reúne imediatamente em si, de forma una e indivisível, o todo. Imagine deste ponto brotando uma linha de tempo, e desta linha de tempo brotando outras tantas, e tantas outras destas outras, ramos e ramificações infindáveis, brotando uns dos outros, representando as linhas de tempo e as realidades paralelas de todos os universos e seres. E agora, imagine tudo isto
dado imediatamente num único ponto e jamais saindo deste ponto, pois nada existe fora dele. O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung costumava mencionar uma alegoria que ele frequentemente encontrava nos textos medievais que estudava. Tome um círculo. A circunferência do círculo é a linha que o limita. O centro de um círculo é um ponto, uno e indivisível. A alegoria mencionada por Jung diz que Deus é um círculo, cujo centro está em toda parte e cuja circunferência não está em lugar algum. Para terminar, uma formulação minha. O todo é um. Cada um é o todo. Todos os universos, todos os mundos, todos os seres, reunindo todas as linhas de tempo e realidades paralelas, formam um todo. Não um todo composto por partes, mas um todo uno e indivisível. Por sua vez, cada universo, cada mundo, cada pessoa, animal, planta ou inseto é, em si mesmo, o próprio todo. O todo é um. Cada um é o todo. Fico por aqui e me despeço, desejando que você tenha uma maravilhosa jornada de autoconhecimento.